Bitcoin? Bitcoin? Ah, mano. Bitcoin, eu não sei, galera. Sempre foi assim, eu não sei porque que a galera fica desesperada. Eu não falo mais nada, fala a verdade pra vocês. Eu fico de boa. Nossa, o do Nando tem 53 minutos. Um rapaz. Nossa senhora. Vou botar acelerado aqui, velho. Puta que bosta. Bom, eu vou deixar os vídeos, trem tudo liberado, viu? Ah, o Bitcoin é igual o Xbox, toda hora tá morrendo. Pois é. Cara, o Bitcoin sempre foi assim, mano. Ele sobe 100%, 200%, não, sobe 500%, aí desce 100%, aí sobe não sei o que, aí desce, vai. Sempre foi assim. Você tem que ficar esperto no momento de entrada e no momento de saída, né? Se você quiser fazer um trade, alguma coisa. Eu agora tô na fase de compra. Agora a galera fica desesperada. Ai, meu Deus do céu. Não, ué, calma, agora é a fase de compra. Depois é a fase de venda. É simples. Caralho. O povo é muito desesperado. Mas vamos lá então, vai. Um rapaz chamado Thomas fez um iceberg a meu respeito. Esse é um conteúdo do canal dele, onde ele pega determinada pessoa e faz um documentário a respeito. Ele fez um documentário de 1h40 ao meu respeito. Obrigado, garoto, pelo tempo, por falar a respeito disso, por achar o conteúdo aqui do canal interessante. Eu vou pontuar algumas coisas, né? Eu pedi para a inteligência artificial pegar os pontos, porque 1h40 tem que fazer o react em tempo real disso daqui. É absolutamente impossível. Vai dar um vídeo de 3, 4 horas, né? Então ele começa contando as minhas origens. Nando Moura iniciou a carreira pública através da música, influenciado por bandas de rock como Iron Maiden, Blind Guardian, Kiss. Quando eu vi o Kiss subir no palco, pra mim aquilo mudou tudo, cara. Eu quero fazer isso. Entendeu? Por que justo Kiss? E esses dois S aqui? O que é isso aqui, Nando Moura? Nando Moura, isso seria uma runa? É uma runa? Que é isso aqui, Nando Moura? Por que esse ênfase no Kiss? Logo Kiss, Nando Moura? Viu? Viu como é que é fácil? É, pois é o que o filho da puta fez comigo, né? Pois é. É fácil inventar coisa, né? E aí eu achei formas de poder fazer isso. Ele teve formação, estudou música no Conservatório Souza Lima, sim. Antes no Colégio Triton, aqui local, né? Na Universidade Erasmus de Roterdã, na Holanda, tá correto. Tem uma banda Pandora 101, criada aos 17 anos de idade com seu irmão, Gustavo Moura, que é meu advogado também. Tá lá no clipe da Wizard of the Tempest, tocando baixo. O pessoal aqui do canal mais antigo conhece, né? E seu foco inicial no YouTube foi em 2011. Na verdade, em 2011 eu criei o canal. Eu não sei se ele chegou a falar a respeito disso, mas eu criei um canal para colocar, esse canal aqui, era para colocar vídeos do World of Warcraft. No começo a treta era a seguinte, aliança contra a Horda, né? E a gente jogava num shard, eu acho que o nome desse shard era Azaralon, né? E a gente sempre em número menor apanhando pra caramba da Horda, que era gigantesca. A gente fazia vídeos zoando ele em 2011, né? Ele era da aliança. Ah, isso diz muito. Isso diz muito sobre Nando Moura. Aí eu cheguei pra um rapaz, quando eu comecei a produzir vídeo no YouTube, começaram a fazer muito sucesso. Acho que um dos primeiros vídeos que eu fiz foi uma análise musical sobre o MC Guimê, fez muito sucesso. Aí eu falei pro rapaz, cara, cria aí um canal no YouTube pra mim, e você doa a monetização desse canal. Aliança, eu não confio, não. Só que o rapaz fazia doação para a própria escola de capoeira, acho que ele tinha alguma coisa do tipo, né? Aí eu falei, cara, você não pode fazer isso, né? Aí esse canal foi destruído e... Qual o rolê da aliança? Ah, a aliança é os elfozinhos, é os baitolinha, entendeu? Os tchotcholino. A horda é os orc, os brutos. For the horde. Entendeu? Virou esse canal que é hoje, né? Que tá até hoje. Começou em 2011 com vídeos do World of Warcraft, né? E alguns vídeos de música, né? Aí ele fala a respeito da tragédia pessoal, onde eu menciono a perda do meu filho ainda durante a gestação, como um dos momentos mais difíceis da minha vida, e sem dúvida foi. E conforme você vai chegando aos 40 anos de idade, você vê que as pessoas queridas ao seu lado, né, construíram a vida junto com você, Rafael, a minha tia, minha prima, essas pessoas acabam indo, né? Isso é sempre muito difícil de lidar, mas faz parte do que é essa vida. E é por isso que eu acredito que sem Cristo nós não temos alicerce. Se esperamos só nessa vida, já somos os mais miseráveis dos homens, né?
Aí ele continua, tópico 2. Transição para músicas, para vídeos de opinião e viralização. A mudança do conteúdo do Nando Moura aconteceu em 2014, quando o Nando começou a criticar comportamentos sociais e culturais da música pop. Pois é, cara, chegava muitos alunos, né? E os caras me mostravam essas músicas de sertanejo, eu falava, meu Deus, como é que é possível uma música de corno nesse sentido, né? Ou como é que é possível, esse cara de black metal, né? Ali com umas ovelhas de pelúcia no palco, caralho, que coisa patética. Eu comecei, como não poderia falar isso dentro da sala de aula, né? Comecei a externar a minha frustração não só com o cenário político brasileiro, mas com essas bandas que faziam esse tipo de coisa, o funk que estava cada vez mais imundo, né? Na internet esses vídeos começaram a viralizar, né? Quanto mais pobre for o som, o primeiro vídeo de opinião de sucesso onde criticava a pobreza de espírito de onde quem ouve o som para incomodar os vizinhos. Esse não foi o primeiro vídeo de sucesso, não. O primeiro vídeo de sucesso acho que foi o do MC Guimê, que desgraçado, fez uma música com uma porra de um acorde só, que era um Fá sustenido na época. Isso aí estourou, foi gigantesco, né? E depois o Bostanejo, né? Pois muito bem. Aí criticar o sertanejo, o vídeo que capturou, catapultou ao mainstream. Na verdade não, na realidade eu nunca fui mainstream. Eu sempre fui assim, o underground do underground. Mainstream eu nunca fui. Grandes rivalidades e tretas icônicas. Tá de brincadeira, né? O cara fazendo trocadinho com Mamãe Falei e Brigadeiro, quem lembra dessa? Ficava os três, Nando Moura, Brigadeiro e o Mamãe Falei lançando um vídeo todo dia do mesmo assunto. Vocês lembram disso? Eles estavam tentando fazer o quê? Porque aí vinha o Brigadeiro vinha ali na série C, né? Que era um canalzinho menor. Chegava o Mamãe Falei, que era um canal grande com muita view, o do Nando Moura também. E aí o que eles faziam? Ah, hoje a fofoca é da Ana Hickman, que não sei o quê. Aí os três faziam vídeo, velho. Os três mudavam assim, coisa, detalhes, mas era Ana Hickman, não sei o quê. Ana Hickman, os três fazendo vídeo da Ana Hickman. Pra quê? Pra eles engajar no meio desse assunto e um fazer o vídeo do outro ser recomendado nessa aba lateral, tá ligado? E era batata. Aí aparecia Nando Moura, aí depois aparecia não sei o que aqui, Mamãe Falei, Brigadeiro. Eles sempre estavam nessa, tentando sempre ficar ali dentro da mainstream, né? Dos top do YouTube ali e tal. Vídeo do Menino Thomas cataloga aqui o conflito com o Maestro Boggs, por exemplo, né? Ele mesmo diz que ele popularizou o Flow Podcast. E o Monark já falou que quem popularizou o Flow Podcast foi a Xbox Mil Grau. E foi mesmo, viu? Pra quem não tá lembrado, a Xbox Mil Grau na época... O Flow fazia os podcasts, era tipo 15 mil, 10 mil pessoas assistindo. No dia do Flow da Xbox Mil Grau foi 100 mil. Bateu 100 mil. Aí ficou na faixa de 80, 90 mil pessoas. E na época eu lembro que eles tinham... Eu não vou lembrar exato, né? Mas tipo, eles tinham menos de 500 mil inscritos. E com a Xbox Mil Grau eles chegaram a 800, quase 1 milhão. Tipo, quase dobraram o número de inscritos num episódio. Tava todo mundo querendo jogar uma só pedrinha, né? Todo mundo que nunca pecou, né? O Maestro Boggs foi aquele que me acusou de ser pedófilo. Se é que piada é pecado. Assim como hoje o Danilo Gentili e o André Guedes, também compartilhando essas postagens, tentam me associar ao Capitão Hunter, né? De maneira canalha, cretina, imunda. Eu fiz 2 vídeos a esse respeito aqui no canal, pra vocês verem o tamanho da baixeza desses caras. É sempre a mesma coisa. Quando você começa a jogar muitos fatos, né? E no caso, nessa época do Maestro Boggs, ele tinha lá um grupo que vivia de achincalhar e humilhar cristãos na internet, que era o Hangout da Groselha, e aí você começa a falar fatos a respeito deles, o que eles precisam fazer? Eles precisam descredibilizar completamente aquele que mostrou os fatos. Como é que você faz isso? Transformando a pessoa naquilo que é mais objeto na sociedade. Existe alguma coisa mais abjeto que um pedófilo? Mais abjeto que um cara que está associado... Tipo, qual você tentou fazer comigo no nazismo? Ah, entendi. Isso que é foda, né? Ele não tem moral pra falar isso, porque ele já fez isso. ...um pedófilo e acoberta esse pedófilo. É isso que o Danilo Gentili tenta fazer, é isso que a turminha do MBL tenta fazer hoje. Mesma coisa do Maestro Boggs. Isso em 2015. 10 anos depois continua a mesma merda. Né? Se você não assistiu esses 2 vídeos aqui, eu recomendo que você assista. Então, o Boggs foi processado, alegou insanidade, inclusive, né? que era louco, que tinha problema mental, mas foi preso do mesmo... Não chegou a ser preso, né? Foi convertido. A pena dele foi convertida, né? Ele não era réu primário, acho que tinha roubado uma bicicleta já, alguma coisa do tipo, né? Então vamos lá. Felipe Neto e os memes Malacói. A rivalidade mais lendária, iniciada em 2015, e que o Felipe Neto ainda recorreu do processo que ele acabou de perder, né? Iniciado em 2015. Ele roubou uma bicicleta, não. Ele pegou sem autorização. Em 2015, o meme surgiu após um debate entre Felipe Neto e Marcos Feliciano. E o Felipe Neto errou a tradução. Schmelecói. 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 E aí ele me processou também, né? Porque Nando parodiou o erro em um vídeo que é o upload mais visto até hoje.
Melekai. E aí o Kleber, do canal Carne Moída, falou, cara, o André Guedes... Forçada, né? Você vê que o cara nem consegue mais rir. O cara já entrou num looping de ódio na mente dele que não consegue mais rir. Fazia, naquela época, animações pro Felipe Neto. Animações onde eu era o idiota, eu era o imbecil, o caralho a quatro, né? E o Kleber, do Carne Moída, falou, vamos fazer uma animação também sobre o Felipe Neto. E aí nós criamos o Malacói e o Garoto Espertinho. Engraçado que o Felipe Neto não processou o Kleber, ele me processou. E aí esse processo eu perdi, tive que pagar aí quase 40 mil reais ao Felipe Neto, que na realidade foram pagos pelos próprios colegas dele que foram condenados, né? Em outros processos que eu movi, né? Mas enfim, o Kleber até ligou aqui e falou, cara, você não quer que eu ajude a pagar esse processo? Tem nada a ver o negócio dele. Eu falei, Kleber, deixa pra lá, tá tudo certo, que se foda, né? Nós demos bastante risada. E o cara é tão cínico que ele me processou pelo Malacói. Isso foi na Justiça do Rio de Janeiro, né? Ele me processou pelo Malacói. E ele vendia camisas do Malacói, pô, na loja dele, a loja do Felipe Neto, né? Cauê Moura e PC Siqueira. Críticas fundamentadas em divergências ideológicas e religiosas. Após a morte do PC Siqueira, em 2023, Nando afirmou... É um processo completamente ridículo, eu lembro desse... ter sido o verdadeiro amigo que tentou avisá-lo sobre o caminho da autodestruição, e foi, cara. Todos esses caras você pode ver que foi. É só cobrinha, ô Zeca. Felipe Neto, Nando Moura, é um cobrinha só cobrinha. Esse mundo aí. Melhor coisa é ficar de fora. De Pirula, de Boggs, de Felipe Neto, de Cauê Moura, de PC Siqueira. Em diversos vídeos eu falei assim, meu irmão, o que você tá fazendo da tua vida? Procura Cristo, não sei das quantas, etc. Cada vez que ele recebia uma mensagem, um comentário desse lá, o PC Siqueira, ele mandava que enfia sua Bíblia no cu, enfia Jesus Cristo no cu. O cara muito revoltado. E é uma tristeza imensa que tenha falecido, que tenha morrido, né, de uma maneira trágica, terrível, e não tenha encontrado a paz do Senhor, que é aquilo que nos mantém. Porque esse mundo aqui é só perda. Tá? Muito bem. Ele continua aqui. O Cauê Moura e o PC Siqueira também, eles... E eu não tenho dó de pedófilo, não. A mesma... Foi tarde. Sempre a mesma coisa que o Rosca Grossa faz hoje, né? Difamando, por exemplo, mestres do capitalismo. Foram condenados os dois, inclusive o Cauê Moura fugiu da citação, né? E o PC Siqueira se retratou na internet, pouco antes de morrer e tudo mais. Eu não sei exatamente, foi 2018, 2000 por ali. Eu estava, né, nesse embate, nessa discussão com o Nando Moura, acabei postando por erro meu mesmo. Foi o meu, eu assumo que foi o meu. O músico tretou com integrantes da banda Angra e do Falácio, Luiz Mariucci, por recusarem um convite de parceria, chamando de músicos que esse não foi só porque eles recusaram. A galera desse canal aqui foi, sabe, foi lá, fala, pô, cara, olha só, vamos fazer esse Street Fighter aqui junto com o Nando, caramba, tal. E os caras começaram a xingar a minha turma, né? Xingar a minha audiência. Tomar no cu, quem é esse filho da puta, não sei das quantas, sem parar. E aí isso é lógico que é revoltante. Há pouco tempo atrás, por exemplo, eu fiz uma entrevista com o Thiago Bianchi, que é muito amigo do Mariucci. Ele falou, cara, vamos consertar essa situação, né? Resolver isso daqui. Eu falei, não tem problema nenhum, cara, de, sei lá, conversar com o Mariucci, pedir desculpas por qualquer coisa, mas é necessário também que ele peça desculpas por toda a ofensa que fez a mim. Mas veja bem, eu não errei, né? Eu nunca errei. Minha audiência, né? A minha audiência e a mim também. Ele e o irmão. E aí tá tudo certo, tá tudo resolvido, não tem problema nenhum. Aí o Thiago, tá bom, vou conversar com ele, e não tive mais resposta. A DeepTube e o Anão de Imbu. Um dos tópicos mais obscuros envolve o investidor Mário Schwartzman, e youtuber blusão. Inclusive, eu acredito que esse Mário Schwartzman, ele faleceu há pouco tempo, né? Ele entrou na sua própria loucura, de uma maneira tão absurda, onde ele recusou os tratamentos médicos que poderiam salvar a sua vida, e infelizmente veio a falecer. E um pouco antes de falecer, esse Mário Schwartzman me ligou aqui pedindo desculpas por todas as coisas que ele fez. Né? Enfim. O conflito iniciou após o Nando defender o canal Muca Muriçoca das acusações feitas pela dupla. O que eles faziam com o Muca Muriçoca naquela época é muito parecido com o que o MBL e o Danilo Gentili fazem hoje comigo, me associando à pedofilia. Esse é o crime mais abjeto, mais hediondo que você pode imaginar. E fazer isso com uma pessoa é um crime. E o que esses dois faziam com o Muca Muriçoca foi isso. E eu não pensei duas vezes em defender o cara. E aí começaram, né? A ofensa do anão. Mário Schwartzman popularizou o apelido de Anão de Imbu. É isso mesmo. É utilizado por eles, depois pelos petistas, pelo Felipe Neto. Vocês não acreditam que o cara ligou lá? Sei lá também. Acreditar em Nando Moura, na palavra dele é difícil. Pois é. Eu fico ouvindo isso aqui, ele falando isso aqui, mas a gente já sabe, né? Eu tô lendo as mensagens aí, isso aí mesmo. O cara me acusa de nazismo e agora tá reclamando. Eu olho isso aqui e eu falo assim, Nando Moura, isso aqui é só o karma, cara. É só o que você plantou, tá ligado? Você sempre plantou isso. Quando eu tava questionando você, por exemplo, por que o Nando Moura fica com raiva de mim? Uma das principais coisas que ele ficou com raiva é porque eu estava atacando o MBL. Olha, pra você ver com a ironia da vida, né?
eu já estava atacando o MBL e ele estava defendendo o MBL, porque eu ficava cobrando ele, tá ligado? E aí, mano, você não vai... Ó o MBL, aí eu ficava mostrando as coisas pra ele. Tudo que ele mostra hoje do MBL, eu já mostrava pra ele. E aí, mano, você não vai falar nada, vai ficar mamando político? Aí eu virei e falei assim, mano, esse cara mamou político a vida inteira. A vida inteira esse cara mamou político. Toda hora é um político diferente que tá mamando. E ficou louco. Aí fez o vídeo, eu nunca mamei político e não sei o quê. É só pegar aqui, ó. Nunca mamou político aonde? Aqui, ó, só escolher qual que você quer, ó. Tem o Kim Kataguiri, tem o Sérgio Moro, tem o Bolsonaro, tem um monte aqui que você levou pra sua casa pra alimentar, pra mamar. Tem o Mamato Batista, tem o Mamãe Falei, tem o Renan, tem o Eduardo Bolsonaro. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Se levar, sempre levou. Sempre levou. Aí ele ficava assim, ah não, mas é pra cobrar, mas precisa levar o político na sua casa? Mamar o cara, tá ligado? Precisa. Mas por quê? Vamos falar a real? Ele sempre fez isso pra ganhar dinheiro, pô. Ele sempre fez isso, porque o Bolsonaro tava no auge ali do negócio, de popularidade. Pô, olha os vídeos, quantidade de views e não sei o que, esse cara ganha muito dinheiro em cima disso, entendeu? Então ele não é bobão. A galera tem que parar de achar que esse cara é bobão, mano. Os caras não é bobão. Tá ligado? Ele sabe que levar o político ali, tem militância, tem não sei o que, ele vai ganhar muito inscrito, ele vai ganhar muito dinheiro. Ó o Gil aí, ó, bora Gil! Bora Gil! Pelos bolsonaristas, e agora pelos felinos, e agora pelo Danilo Gentili, é sempre a mesma coisa. Alegando que Nando teria menos de 1,70 m. Nando chegou a gravar um vídeo com a fita métrica para provar ter 1,76 m, o que os haters interpretaram como insegurança. A grande verdade é que naquela época eu caí na gincana do Rosca Grossa. Esse Schwarzman disse que faria uma doação à instituição de caridade, à ACD, caso eu provasse teria 1,76 m. Eu peguei, puta aqui, porra, eu tenho 1,76 m, pra que eu ia mentir a respeito disso, caralho? Inclusive o Easy Nobre, né? Você se lembra daquela época? O Easy Nobre, você, não, você vai contar o anão. Aí eu cheguei, depois você vai vir aqui hoje. Aí ele veio aqui em casa e o Easy Nobre é menor do que eu. E 1,76 m é baixinho mesmo, cara, eu sou baixinho. Quando eu apareço do lado do professor Júnior Silveira, de inglês, tem 1,90 m, eu pareço uma porra. Ué. Que porra é essa aqui? Do nada? Que é isso? Que é isso? O que eu tô aparecendo nesse vídeo aqui? Eu até achei que eu vi coisa. Do nada. Na hora que tá falando de altura ainda. Eu tenho 1,88 m. E aí? Ele é baixinho. Mas é que pra mim todo mundo é baixinho, né? Vocês do chat é tudo anãozinho perto de mim. Ou falando nisso, vou contar pra vocês um negócio. Hoje, eu postei no... a gente tem um grupo de Zap, viu? Quem quiser entrar no grupo do Zap, depois entra em contato. Eu vou explicar como é que faz. Só tem 1000 vagas, hein? Tá com quantas pessoas? Tá com 124 pessoas agora. É bem seletivo, viu? Tem um grupo do Zap, que a gente fica lá trocando ideia. É o nosso grupo, como é que fala? Como é que fala? Os caras ficam falando, é isso? Não é grupo de militância, tem um nome. Esqueci também agora. Gabinete do ódio, é o gabinete do ódio. É o nosso gabinete do ódio aqui do canal. Não, mas sem zoeira. É um grupo aqui do canal, velho, da galera das antigas, que, pô, me acompanha há tantos anos aí e tal, que tá sempre dando suporte. E aí é o seguinte, esse grupo, ele é... Pra entrar no grupo, tem que ser seguidor do canal desde o começo, tá ligado? Depois eu explico direitinho. Aí fica lá trocando ideia e tal. E hoje eu comentei no grupo. Eu fui tirar sangue hoje. Porque, porra, eu contei pra vocês, né? Tem uma moça aqui que eu conheço que, mano, 40 e poucos anos, do nada, eu conversei com ela, tipo, semana passada, que eu mexo com bagulho de obra, né? Resumindo, né? E aí ela fornece pra mim porta de madeira, maciça, esses trem. E aí, conversei com ela semana passada, que eu precisava trocar uma porta lá que mandaram medida errada. Conversei com ela e tal, sempre foi muito atenciosa, sempre troquei ideia assim na hora que eu ia lá na loja deles e tal. Tranquilo. Bicho, morreu. Do nada. Morreu.
Eu fiquei sabendo pelo pedreiro, um pedreiro que trabalha aqui também. O cara falou, não, aquela moça lá morreu, tá ligado? A moça que atende lá, a loja lá. Eu falei, que? Morreu, mas morreu de quê? Ah, ela se sentiu um pouco mal, foi fazer exame e descobriu que tinha um câncer. Brutal. Morreu em uma semana. Imagina. Tipo assim, é que ela não. Parece que ela não fazia exame periódico. Esses exames, esse check-up, né? Faz exame assim. Parecia que ia fazer muito tempo que não fazia, nunca sentiu nada. Na hora que começou a sentir uma dor cabulosa, foi lá olhar, câncer, morreu. Já era, velho. Foda, né? Aí hoje eu fui lá, tô até com um negocinho que eu vou até tirar aquela. Acho que nem dá pra ver, né? Um negocinho do sangue aqui. Ai. Fui lá tirar sangue hoje. Aí depois eu passei na lanchonete ali, né, pra comer, porque, nossa senhora, tá morrendo, fiquei 12 horas de jejum. Aí fui lá, passei na lanchonete pra comer o negócio. Cara, tava ali na lanchonete, tranquilo, comendo ali. Passou um cara, falou assim, ou até também o SUS, né, mais ou menos. O cara virou pra mim e falou assim, ou... Você zoando brigadeiro no Twitter é bom demais. E ele pegou e foi embora. Véi, só isso. Do nada, mano. Puta que pariu. Do nada, velho. Do nada, juro pra vocês. O cara passou assim, só falou assim, você zoando brigadeiro no Twitter é bom demais. Pegou e foi embora. O cara nem pediu foto, porque normalmente a galera pede, né? Os caras, tirar uma foto aí, não sei o quê. Nem, nada, nem cumprimentou, nada. Ele só falou isso, velho. E pegou e foi embora. Eu falei, beleza. Tomar no cu, velho. Ficou com vergonha? Ah, sei lá. Sou baixinho. Quando eu apareço do lado do professor Júnior Silveira de inglês, tem 1,90 m, eu pareço uma porra do anão aqui nas máquinas de fliperama. Qual o motivo que eu teria pra mentir a respeito de uma porra dessa? Só que, quando você vai falar com esse tipo de vigarista, né? Eles são vigaristas, os dois, né? Era você? Era nada. Eles nunca vão assumir aquilo que fazem. Assim esse eu odeio o Rosca. Prova aí que meu curso é processado. Aí você prova, o Rosca Grossa finge que não existe. Finge que não é dele. Né? Não fui eu que te bati, foi minha mão. Né? Coisa de criança, coisa de palhaço. Expedição ao Embu. Mário e Blusão viajaram em uma van, o Judeu Móvel, até Embu das Artes para confrontar Nando em sua residência. Registrando tudo em documento de 2 horas. Uma coisa assim realmente patética o que esses dois palhaços fizeram. Patético mesmo. Uma outra vez ele quis aparecer aqui, né? E nós fomos até ele, já com as viaturas da polícia, e o cara fugiu, o cara evadiu. Pra mim, cara, Você tem 1,76, Giga? Criminoso. Ah, Giga, então tira esse nome aí, velho. O nick do cara é Giga Shed. Aí ele tá aqui, ó. Eu tenho a altura do Nando, 1,76. Ah, tira essa. Muda de nome. Coloca Betinha agora, vai. É o Giga Beta. Ele sabe disso, que o que ele fez foi criminoso. Ele escapou da. Eu não sei se o Muca Eu duvido que ele tenha 1,76. Ah, não sei. Ó, falar a real é que eu não lembro muito, né? Mas assim, o meu pai tem 1,78. Meu pai tem 1,78. Minha mãe que é mais alta. Família da minha mãe. Minha mãe é maior que meu pai, inclusive. Meu pai tem 1,78 e a percepção que eu tive é que o Nando era um pouco menor mesmo do meu pai, tá ligado? Quando na época, assim. Então, agora eu não sei se... É que eu sou muito alto, então eu não sei se é 1,76, tem gente que fala que é 1,69. Mas enfim. A treta de altura é que quando o cara pega pilha, né, mano? Isso que é o negócio. Não, né? Chegou ao julgamento final, sei que o Muca ia atrás disso daí. Não sei se conseguiram citar esses caras, mas o que eles fizeram foi, de fato, criminoso. Quinto, ativismo político e rompimentos. O vídeo do menino Thomas descreve o Nando como uma peça-chave na eleição de 2018 e sua posterior desilusão. E foi de verdade. Inclusive, quando o Bolsonaro ganhou, o Carlos Bolsonaro me ligou aqui pessoalmente e falou: cara, você sabe que você fez o Bolsonaro ganhar essa eleição, não é verdade? Apoio ao Bolsonaro foi um dos principais promotores da candidatura de Jair Bolsonaro, realizando entrevistas de grande alcance. Não só isso, como nós reunimos também toda uma rede de apoio ao redor de Jair Bolsonaro, como o canal Terça Livre, da Paula Gadiza, do Bergado Kister, etc. Toda essa galera que no final acabaram me processando e perdendo vergonhosamente na justiça, né? Então, aí ele fala que a lista de traições em 2020, na verdade não, em 2019, eu faço o rompimento com o governo Bolsonaro. Porque estoura o caso Furnas da Onça, onde não tem como escapar. O Flávio Bolsonaro, de fato, fez rachadinha em seu gabinete. Cara, todas as acusações... Ah, isso aqui é interessante ele ter comentado.
Porque o Flávio Bolsonaro, essas investigações de rachadinha do Flávio Bolsonaro, já era bem antes. Já era de antes, mano. Pesquisem, eu pesquisei pra saber disso aí. Eu falei, mano, esse trem tava muito estranho. Fui pesquisar, antes do Bolsonaro ganhar a eleição, já tinha essas suspeitas, tá ligado? De rachadinha. E mesmo assim eles foram lá e fizeram campanha pro cara. Por que depois virou um negócio? Tá ligado? Por que depois virou um empecilho? Tanto é que acho que o Flávio Bolsonaro até foi no Igor esses dias e ele comentou sobre isso, né? Foi perguntado, ele comentou, ele falou que ele não virou réu, não foi condenado, tá ligado? Goste você ou não do Flávio Bolsonaro, ele não tem condenação por rachadinha, tá ligado? E vamos falar a real, conhecendo a perseguição que a família Bolsonaro... Não tô falando que os caras é inocente, que os caras é santo, não, tá ligado? Mas conhecendo a perseguição conhecendo não, né? E vendo a perseguição que a família do Bolsonaro sofreu e ainda sofre até hoje, eu acho muito, no mínimo... você tem que ser no mínimo cuidadoso pra cair em narrativa de jornalista, entendeu? Tá ligado? No mínimo. Porque eu lembro daquele trem como é que é? Os móveis do... Eu lembro até hoje da matéria. Era os 51 imóveis do clã Bolsonaro. Aí beleza, 51 imóveis do clã Bolsonaro. Eu lembro que eu li essa matéria na época. E aí eu falei assim, bom, o que eles estão querendo dizer aqui, né? Aí na hora que vai ver lá, mano, são 51 imóveis declarados, não tem imóvel escondido, né? Eles usam clã Bolsonaro, porque conta a mãe do Bolsonaro, o irmão do Bolsonaro, os filhos, a mulher, a sogra, tipo, somou toda a família do Bolsonaro e tem 51 imóveis. Aí na hora que foi ver os imóveis, aí tinha um lotezinho que não vale, sei lá, 20 mil reais no interior do Rio de Janeiro, não sei o quê, cheio de mato. Tipo assim, você olha assim e você fala, mano, na moralzinha, sério, é isso aqui? E eu vou falar com você, a única coisa que essa matéria me mostrou é que os caras é muito burro em finança, né? A sorte deles é que eles ficam também mamando a vida toda dinheiro público, nunca acaba, né? Sempre entra dinheiro público. Porque os caras, para investimento, pelo amor de Deus, né? Se somar minha família aqui, tem muito mais de 50 imóveis, tá doido? Se somar todo mundo aqui, ué. Então, tipo assim, aí você percebe como que a mídia... Tanto que não deu em nada isso aí, não tinha nada, tá ligado? Aí eles criam aquelas matérias. O clã Bolsonaro, imóvel. Aí você vai ver a matéria, não tem nada demais lá, velho. Você fala, não, porque teve um que foi comprado no dinheiro vivo, não sei. Eu já comprei lote em dinheiro vivo, e aí, mano? Tá ligado? Quem que não vai dar uma sonegadinha? Vai tomar no cu, né, velho? Vai tomar no cu mesmo, é pra ficar louco. Mas enfim. É a mesma coisa, por exemplo, tem um negócio que eu tomo. Não é que eu tomo cuidado, é que eu gosto de ser justo. Tá ligado? Eu não gosto de ser filha da puta também. Igual, por exemplo, o MBL já foi acusado de lavagem de dinheiro. Já foram acusados. E ainda esse processo não acabou, viu? Tem partes, são várias partes desse processo. Esse processo ainda tá na justiça ainda, tá ligado? Eu fui procurar a resolução dele, não tem lá. MBL inocentado. Não tem essa sentença lá, tá ligado? Ainda tem coisa rolando. Tem algumas partes. Tem uma parte que dá parte de... eu não vou lembrar agora. Tem uma das acusações, são várias acusações. Uma delas já deu inocentado, tá? Deu que não tinha nada. Mas tem algumas rolando. Só que o MBL tem essas acusações, né, de lavagem de dinheiro e tal, só que eles não foram julgados, tá ligado? Não tem, tipo, bater o martelo e eles lavaram dinheiro. Então, eu não vou ficar falando que eles lavaram dinheiro, entendeu? Flávio Bolsonaro é a mesma coisa. Não bateram o martelo e ele é rachador. Tá ligado? O que tem é o que vocês estão... A narrativa suas aí que plantaram pra vocês. Tá ligado? Enfim. E vou te falar a real, analisando como
a família Bolsonaro, a família Bolsonari, né? Porque agora ele tá falando em pronome neutro também, né? Analisando como a família Bolsonaro foi perseguida e é perseguida pela Suprema Corte, etc e tal, me estranha que não tenham colocado arrumado alguma coisa para prender o Flávio, para fuder mais eles. Você vê, né? Um negócio uma pulga que me deixa na orelha, né? Com relação a isso. Que a galera às vezes o Junito perguntou pra mim: o Bolsonaro é corrupto. Você acha que o Bolsonaro é corrupto ou não é, Tiff? Acho que foi essa a pergunta, mais ou menos. Eu falei, cara, até agora eu não vi nada, não. Eu vejo narrativa de joia, vejo narrativa de não sei o quê, uns trenzinhos bobos assim que você olha e fala assim, nossa, é isso aqui? Tá ligado? Cadê a grande corrupção de estatais com petrolão, mensalão e não sei o quê, pessoas devolvendo dinheiro, bilhões sendo devolvidos? Cadê todo aquele esquema de corrupção? Eu não vi. Tanto é... falar a real, vamos meter a real mesmo. Se o Bolsonaro tivesse sido corrupto 1% do que foi o Lula, né? Ele já estava preso por isso. Eu tô errado? Aqui está a lista de traições do Bolsonaro. Eu tô errado em pensar isso? O cara, a mídia fazendo barulho. Bolsonaro. A mídia fazendo barulho porque o cara incomodou baleia. Como que eu vou levar a sério tudo que eles vão falar, tá ligado? Como é que eu não sei que tá tudo sendo são narrativas pra tentar induzir o povo a pensar de um jeito ali? Janso Pinheiro Bazed mandou R$2. Acho interessante que todo mundo liga para se desculpar ou falar com o anão. De acordo com ele, você ligou pedindo para gravar junto, o Eduardo Bolsonaro ligou para agradecer o Nando e o Mário ligou para pedir desculpa. Tem cheirinho de mentira aí. Tem. Não dá pra confiar, não. Não dá pra confiar, não. Então é isso. Entendeu? E eu acho que, por exemplo, se o Bolsonaro tivesse sido corrupto, um petrolão 2.0 ali, ele teria sido pego por isso. E ele estaria na cadeia por isso. Agora, a impressão que eu tenho não achamos nada contra o Bolsonaro. Tentamos criar um monte de narrativa, de joia, de não sei o que, de móvel, tudo furado. Bom, vamos prender ele aqui porque por causa do 8 de janeiro, que o cara tava lá nos Estados Unidos. É o golpe, a minuta do golpe. Vamos prender ele aqui, é o terrorista. Pô, na moralzinha, no mínimo estranho. No mínimo estranho, desculpa. Vocês vão ter que me convencer que isso aí não é estranho, tá ligado? Agora, o Lula não, o Lula teve prova. Que muita gente vai comparar com o Lula, né? O Lula não foi, ele não tá inocentado. O Lula teve prova, teve dinheiro devolvido, teve delação brutal do Palocci contando como é que eram os esquemas. Era milhões pra cá, milhões pro Lula, era pago desse jeito, tá aqui, entregou todo o esquema. O cara foi preso, o cara ficou na cadeia. Aí, magicamente, bem na época em que o processo dele iria prescrever, lembre-se disso, essa data é demais. O processo do Lula ia prescrever, eles vão lá e soltam ele e recomeça o processo tudo em Brasília. Aí eles vão lá, fala que o Moro não é competente, inventa um lero-lero, joga o processo para Brasília. O processo vai começar tudo de novo, analisar as provas tudo de novo, iniciar todo o processo, chega em Brasília, prescreveu, acabou o tempo, agora não tem como condenar ele mais. Olha, é muita coincidência, né? Ou seja, o STF, ele sempre teve o poder de tirar o Lula da cadeia. E eles só não tiraram antes porque não queria. Agora, quando eles precisam de um personagem para usar para tirar o Bolsonaro, aí foi conveniente para eles tirar o Lula da cadeia, entendeu? Então, assim, tá tudo muito bem arquitetadinho ali. Então, é isso. Essa é a minha visão do que eu estudei sobre tudo isso ao longo dos anos.
Aí tem as narrativas, né? Voto de Minerva do Cássio Nunes é mentira. O Bolsonaro tirou o Lula da cadeia é mentira. Enfim, é tudo narrativas que se você pega pra ler o negócio, você vê que, mano, é tudo lero-lero. Tudo distorção, tudo que não tem nada a ver. Mas, enfim, não adianta. E aí, por exemplo, o Nando é um personagem de tudo isso. Porque já viram a mentira contada várias vezes até virar verdade? Por que vocês acham que ele insiste tanto em repetir as mesmas coisas todo dia? E, através da sua defesa, utilizou Gilmar Mendes e Dias Toffoli para escapar da condenação. Então, o rompimento com Jair Bolsonaro ocorre em 2019, principalmente quando ele coloca um cara petista na Procuradoria-Geral da República, que é o Augusto Aras. Por exemplo, esse negócio do Aras, petista, é outra narrativa também, tá ligado? Por que eles chamam de o Aras o petista na PGR? Porque o Aras estava numa festa em que tinham sido convidados vários políticos e tudo mais. Uma festa... qual que festa que era? Essa não lembro se foi do livro do cara do PT, alguma coisa assim. Mas ele estava nessa festa. É a mesma coisa eu posso associar, por exemplo, o MBL lá no camarote que foi criado pelo Banco Master. Tá ligado? Então eu vou falar que o MBL tem envolvimento com o Banco Master? Eu não acho. Eu fiz essa postagem, inclusive, em momento algum eu falo que eu acho. Eu não acho que o MBL está envolvido com o Banco Master porque eles foram num camarote lá. Eu acho que eles são burros, tá ligado? São burros porque são um monte de jovenzinho punheteiro empolgado, tá ligado? Ganharam os convites, o próprio Mamãe disse, né, que ele ganhou os convites. Então os caras ganharam o convite, eles sabiam que eram criados, que era do Vorcaro. Aí eles falam assim, não, mas não foi patrocinado esse ano. Mas é o camarote do Vorcaro, foi ele que criou o camarote, é a turma dele, tá ligado? É os empresários, amigão dele, é tudo a mesma turma. Se os caras fossem um pouquinho espertos, os caras, a gente tava fazendo manifestação contra o Banco Master. Pô, não vamos lá, né, mano? Vai pegar mal, mas não dá, né? Porque a punheta fala mais alto, tá ligado? E aí é o seguinte, aí, por exemplo, esse negócio do Aras, petista na PGR. Pô, o Aras foi o cara que mais engavetou processos contra o Bolsonaro, tá ligado? Porque, tipo assim, os caras queriam processar, fazer alguma coisa, tirar o Bolsonaro de lá a todo custo. E o Aras ia só blindando o Bolsonaro. Tá? E não tá errado, tá ligado? Tá errado. Pô, pensa só. Vamos supor que eu tô no lugar do Bolsonaro. E aí, depois de depois de décadas de PT, eu vou lá e entro na presidência. É óbvio que ele vai sofrer uma pressão. É óbvio que vai vir tiro de tudo quanto é lado querendo tirar ele dali. Querendo me tirar se eu estivesse no lugar dele. É óbvio que eu vou colocar um cara que vai engavetar tudo contra mim, tá ligado? Tudo que eles inventarem de mim vai sendo tudo engavetado. Eu tenho que colocar um cara pra me blindar, tá ligado? E aí eles acham ruim disso. Eles acham ruim que o Bolsonaro colocou um cara pra blindar o Bolsonaro. Ele fez, foi certo, porra. Tá errado? É igual, por exemplo, o Bolsonaro indicar o Flávio pra ser candidato a presidente. É o melhor? É o salvador? Não. Mas se ponha no lugar do Bolsonaro. Pensa, se eu tivesse no lugar do Bolsonaro, eu colocaria um dos meus filhos também. Independente se você gosta deles ou não, entendeu? Só que aí eu falar isso, os caras acham que eu estou apoiando o Flávio. Não, eu estou falando que se eu fosse o Bolsonaro, eu faria isso. Pensa, você foi perseguido, você está preso injustamente e você precisa de colocar um presidente lá que vai te tirar da cadeia. Aí vamos supor que ele vai lá e coloca o Tarcísio. Que muita gente fala assim, o Bolsonaro tinha que ter colocado o Tarcísio. Tá, o Tarcísio é tão confiável assim? Será que o Tarcísio... Porque o Flávio Bolsonaro é o filho. Porra, a lógica o Flávio Bolsonaro ganha para presidente, no dia 1º ele já tá tentando assinar... esqueci o nome do negócio. Assinar indulto para soltar o pai dele, entendeu? Agora, será que o Tarcísio faria isso? Acho que não. Então, eu, no lugar do Bolsonaro também, eu colocaria alguém de extrema confiança. E nada mais do que o próprio filho, né, mano? Então, tipo assim, aí quando eu falei isso, eu falei, olha, pra mim foi a estratégia acertada do Bolsonaro. É o que eu faria no lugar dele. É o melhor, não. Mas é o que eu faria? Tá ligado? Porque eu quero salvar a minha pele também, não quero ficar preso. Tá ligado? Vai tomar no cu, né?
Então é o único cara que eu confiaria. Eu não ia confiar no Tarcísio. Eu não ia confiar nem na Michelle. Eu não ia confiar nem na Cuié, porque a Cuié vai lá e divorcia. Agora o filho não tem como divorciar, né? Não, deixa o filho dele lá. Se ele acredita no filho dele, deixa ele colocar o filho dele lá, mano. Tá ligado? Mas eu não tô. É porque minha análise. É que o povo da internet é burro, né? É que minha análise não é eu estou apoiando ou estou achando que é o melhor. Eu estou me colocando na pele do Bolsonaro, entendeu? Na pele dele eu faria isso também. Porque ele tem que colocar alguém lá que vai fazer de tudo pra me tirar da cadeia, entendeu? Que, inclusive, manda pra frente o inquérito, né, das milícias digitais que levam o Bolsonaro a ser preso. É isso aí. É isso aí. E os caras me zoando porque eu falei a respeito do Procurador-Geral da República, né? Que era nota 7. E tem um detalhe esse Aras da PGR, né? Tô dando uma lida aqui, né? O Aras na PGR, o Aras, o petista na PGR. Eu deixo sempre uma pergunta. Se o Aras é o petista na PGR, por que que Mano, o... vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira. Por que o Lula não colocou ele lá de novo? Por que o Lula trocou o Aras? Ele podia ter deixado. Quando vocês vão ouvir nesse áudio aí, incrível, deixa eu dar uma mijada ali. Nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Fila, sei lá, mano, nem sei, tô sem palavras, cara. Tipo uma fila, sei lá, de 200 metros mais, só deusa, assim, só deusa. É sem noção, cara, é inacreditável, é um bagulho assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Sim, elas são gold diggers, que chama, né? O Renan, ele faz uma viagem todo ano, é que nos últimos 3 anos ele não fez, ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria. Você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente juro por Deus, cara, é outro mundo. Pô, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Mas eu falo assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer. Hoje a loira deu bom dia! Já sabem, né? Fala, Luke. Tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem. Tipo a prova, sai fora, bot. São Paulo. Mano, eu tô mal. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias, são 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Mas deus, assim, que você casa e assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. 4 dessas eram minas assim que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa um pouco dela com a língua. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. E detalhe, hein, mano. Detalhe, hein. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer. São fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de Funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei, nossa, velho. Funciona, mas não pegou ninguém. Eu colei em 2 não peguei ninguém. Em 2 grupos de mina e, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo... É foda, né, Luke? Tanca pra mim isso aí. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável. O André Mendonça, quem é que se lembra disso? Ele rompe com o governo Bolsonaro e cria a famosa lista de traições. E vai ser criada a lista de traições do MBL. Tudo isso que o Bolsonaro fez foram fatos. Seu gado imbecil,
que seguia o Bolsonaro tivesse cobrado cada um desses fatos, não só você não veria o Bolsonaro hoje na presidência da República, como ele estaria reeleito e o país finalmente entraria nos trilhos. Mas o que ele fez para salvar o seu filho e a sua família criminosa foi justamente sentar no colo do Supremo Tribunal Federal enquanto travava uma briga de mentirinha com Alexandre de Moraes, que não passava de bravata e não tinha absolutamente concreto. E aquilo que tinha de concreto, que seria lutar para pavimentar um impeachment através de uma CPI, seu filho se une com petistas e o lixo do Senado para ameaçar outros senadores e retirarem as suas assinaturas, onde só faltava a assinatura dele e do Flávio para que isso fosse para frente. Seria um marco no país. E quem é atacado? Quem denuncia essas coisas. Às vezes eu penso, o menino Thomas, entendeu? Às vezes eu penso como teria sido mais fácil, né? Como seria proveitoso financeiramente se eu tivesse passado pano para todas essas coisas do Bolsonaro. Se eu tivesse hoje passando pano para todas essas coisas do MBL, como seria mais fácil? Eu só falar de outras coisas, mas nem vou falar disso. Os caras têm 0,3% da intenção de votos, 0% para eu nem vou falar disso. Como seria mais fácil? Como teria mais paz de espírito? Como seria melhor financeiramente, porra? Existem coisas que você não pode recuar. Existem coisas que falam muito mais alto como valores e princípios que não podem ser negociados por amizades, não podem ser negociados por grupos políticos, não podem ser negociados por absolutamente nada. O cara falando de princípio. E aqui que nós estamos vendo hoje, desses fascínoras do MBL, é o mais absoluto absurdo. Um candidato a deputado, por exemplo, dizendo que é para matar fetos na barriga da mãe com síndrome de Down, com autismo. Como é que você recua de uma coisa dessa? Você vê lá um candidato a governador se orgulhando de dizer que era ex-contrabandista, ex-traficante, que chegava com caixas e caixas de lança-perfume na balada e contando com orgulho que levou uma pessoa para ser assassinada pelo Tribunal do Tráfico. Só coisa séria ou não? Se fosse o Boulos falando algo assim, como é que Danilo Gentili e o André Guedes, que é o Betilho e o Fez, estariam respondendo a isso, né? Então aí tem a famosa lista de traições, e aí vamos entrar no tópico do MBL. Embora Nando Moura tenha elogiado o Arthur Duval em 2016, a relação azedou após o Arthur defender o direito do Felipe Neto a postar vídeos sem censura. E aqui eu dou parabéns pro garoto, ele foi atrás mesmo, né? É aí que começou. Quando o Arthur Duval passou a defender o Felipe Neto, eu falei, caralho, bicho, esses caras estão querendo cooptar o Felipe Neto pro lado deles para fazer palanque, enquanto o Felipe Neto é um dos maiores hipócritas, um dos maiores mentirosos da internet, né? E que fez o que fez comigo junto com o Maestro Box. O ponto de ruptura definitivo ocorreu em novembro de 2024. Na verdade, existiram diversas nuances. Eu sempre fui muito combativo ao MBL desde o princípio. Vai tomar no cu, Coringuei. Vai se fuder. Mamou os caras até o talo, filha da puta. E for, por exemplo, Nunes e Boulos, que é mais ou menos o que as pesquisas indicam, vote no Nunes. Por que votar no Nunes? Porque o Nunes é como se fosse um Temer. É um desgraçado, pesam sobre ele acusações seríssimas, mas não é para escolher o menos ruim. Eu prefiro escolher um cara desses do que um cara que está alinhado com o presidente Lula. Mano, tanca pra mim, velho, isso aqui, bicho. Caralho, mano. Que esteve, né? Eu sou a mais honesta desse país. Parece que nada aconteceu, né? Petrolão, mensalão e tudo mais. Tanca pra mim isso aqui. Tanca isso aqui. Agora o Lula contra o Bolsonaro, que pesam acusações sobre o Bolsonaro, aí é voto nulo, né? Ah, mano, não dá. Aí é tudo a mesma coisa, né? O Nunes, que foi o candidato do Bolsonaro, beleza. Ou o Bolsonaro não, né? Aí é a mesma coisa. Aí não dá. Pega trouxa demais, velho. Esses caras sempre pegam otário. Sempre pegaram, né, velho? É foda. Ai. Alguém comentou um vídeo aqui. Tá, esse aqui, ó. O Nando Moura. Não, vamos escutar aqui. Junto com o Maestro Box. O ponto de ruptura definitivo ocorreu em novembro de 2024. Na verdade, existiram diversas nuances. Eu sempre fui muito combativo ao MBL desde o princípio. Vamos ver o Nando Moura sendo combativo aqui desde o princípio? Vamos ver. Todos nós. E o pacto que está firmado aqui não é um pacto. O Danilo não vai pedir voto para ninguém aqui. O Nando Moura muito menos. Vai como ele vai ficar xingando a gente. Mas é do jogo, já estou até acostumado. O lance é o seguinte: o pacto que nós temos é o pacto que está firmado com todos vocês aqui. É de irmos. Combateu com a bunda, né? Só se foi. Juntos, sem retroceder um passo. O combate dele é com a bunda. Porque se a gente agora. É isso aí. É de brincadeira, né, bicho? Né? Mostrando, por exemplo, aquilo que eles recebiam através das doações
ações do canal que O nunca cara tava prestavam subindo no palanque do MBL, cala a boca, mano. contas a respeito disso, junto com o Kleber e tudo mais. Então o MBL, eles sempre foram aproveitadores de pauta, sempre foram. Tanto é que hoje você pode perceber que basta que o cara tenha engajamento que ele tá dentro. Não interessa se é abortista, não interessa se é feminista, não interessa se tem simpatia com neonazistas, etc. Ele tá dentro. A única coisa que o cara precisa fazer é defender de qualquer... Opa. Chegou o meu rango da noite aqui, ó. Ó, arroz, estrogonofe e batata palha. Suco, eu coloquei pouco, é um suco que eu não coei. Coloquei um pouco lá. E um suco de beterraba, eu acho. Nossa senhora, quase que o cara não cabe na tela. Que é isso? E eu que sou gordão ainda. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu escutar aqui, peraí. Que merda é essa que vocês mandaram aí, velho? Agora que eu tô vendo. Ó, vai tomar no cu, mano. A cara do... A cara do outro olhando. Vou até tirar minha câmera aqui. É o Paraé. Ô, mano, quando você sair pra curtir os bagulho desses, não precisa ficar me mandando, não, velho. Quero ver, não. qualquer maneira o MBL está dentro disso. Você tem até o Ítalo Moreira, por exemplo, que atuou para blindar o prefeito Rodrigo Manga de Sorocaba num desvio de até 123 milhões de reais. Então o MBL sempre foi aproveitador. Quem tivesse junto com eles, quem tivesse engajamento, quem desse views, poderia estar dentro do MBL. Em 2019, com a canalice de Jair Bolsonaro, o que sobrou? Sobrou esses caras mesmo. E até esta época, eram os caras que tinham ali, pelo menos na sua estrutura basilar, alguns valores e princípios que pareciam ser inegociáveis. Você não viu o próprio Arthur Duval dizendo, nem que seja 1 trilhão, eu jamais vou pegar fundão eleitoral. Não é verdade? Algumas atitudes que pareciam corretas, ou seja, não agir como milícias digitais, como petistas e bolsonaristas. Hoje o Arthur Duval diz que vai agir exatamente como essas milícias digitais. Aliás, quem tiver mais saco aí, procure. Tem um vídeo meu onde eu digo, no momento em que o MBL quiser ter para si um bolsonarismo e um petismo, eu vou ser o primeiro a descer o cacete neles. Teve todo esse conflito de 2016 até 2019. Existiu uma pequena junção com eles para combater a idolatria do bolsonarismo. Pequena junção! Após os áudios da Ucrânia. Pequena junção, o cara subindo no palco, velho, com os caras. Tá de brincadeira. Aquilo lá é inaceitável. Você até tenta fazer uma ginástica mental no começo, né? Porque os meus primeiros vídeos a respeito disso pareceram ser passando pano pro desgraçado do Arthur, quando eu sempre falei que aquilo era... Não, pareceram não. O primeiro vídeo... Peraí, como é que é isso aí, ô Léo? Mano, eu não tinha escutado direito esse filho da puta falando sobre isso, mas fui conferir e ele realmente se vangloriou pela denúncia do Kleber. A mesma denúncia pelo qual ele fez um textão te xingando pra caralho. Deixa eu ver. Ah, foi mesmo. Ah, é. Quer saber por que o vídeo do jacaré de tanga não está no meu canal? Putinha gorda do Xbox, Tiff. Porque a denúncia do Kleber provou-se ser vazia, mentirosa e infrutífera. Ele passando pano pro MBL aqui, ó. Nossa, olha o textão. Eu não vou ler isso aqui agora. Ele é muito... É demais, né, velho? O cara é um poço de bosta mesmo. Importante, é enojante. E, inclusive, o Arthur Duval foi expelido pelo próprio MBL. Só que depois, segundo o próprio coletor de assinaturas do MBL, que trabalhou junto com a assistência do Kim Kataguiri, o Lucas Tartaglione, aquele mesmo que diz que tem que matar tetraplégicos para vender os órgãos, e que depois o Renato Batista disse é monstro na campanha
Esse cara é um monstro na campanha, é um monstro mesmo, né? Do cara, e geralmente quem tem Alzheimer é idoso, né? Cara, por mim, mano, eu acho que eu sacrificava. A morte é um anjo. Esse cara na campanha é um monstro. Esse cara chegou a afirmar o seguinte, que o Arthur Duval foi expulso do MBL, ninguém queria mais conexão com ele, aí entrou o rompimento completo da terceira via, com o Sérgio Moro debandando, com o professor Roque debandando, com todo mundo debandando, por causa das atitudes nojentas do Arthur Duval, que hoje eles tentam transformar em limitada. E o próprio MBL, a postura era expulsar o Arthur. Só quem estava junto com ele era o Renan Santos. Segundo esse Lucas Tartaglione, o Arthur ameaçou o pessoal do MBL que se ele fosse expulso, segundo o Lucas Tartaglione, ele iria expor o Caixa 2, né, o Caixa 2, ou o esquema de rachadinha, dentro do gabinete do Rubinho Nunes. O Arthur Duval ia mandar isso pra frente. Aí reintegraram o Arthur Duval ao MBL depois de um mês que ele ficou afastado da internet. Talvez essas negociações tenham sido feitas nos bastidores. Quem conta isso é o Lucas Tartaglione. O ponto de ruptura definitiva ocorreu em novembro de 2024, após Nando criticar a nova logo do MBL. Na realidade não foi isso. O rompimento do MBL ele foi desgastando, desde os áudios da Ucrânia, certo? E aí a partir dos áudios da Ucrânia, você viu que esses caras começaram a escalar em uma oratória cada vez mais autoritária. Porque não dava mais para liderar, por exemplo, por honra, por moral. Isso o Arthur Duval fez com que se destruísse depois dos áudios ucranianos. E aí o que você começou a ver? Cada vez mais essas milícias digitais sendo criadas, o Dark MBL. O Nando subindo naquele palco MBL foi depois da Ucrânia, viu? Só pra avisar. Né, junto com o Renato Impera, o Caramba 4. Qualquer crítico que falasse qualquer coisa a respeito era chincalhado. Como quando eu falei que eles decidiram pegar o fundão eleitoral e aquilo era uma vergonha. Eles não paravam de atacar. Aquilo lá era direto. As milícias deles sem parar. E aí eu via também diversas pessoas fascinadas por esse... como é que eu vou dizer? É uma religião política. Fascinada por essa religião política. E aí os caras decidem, mesmo com o Arthur caçado, decidem ventilar Arthur como possível presidente da República. E aí eu chego com o cara e respondo no Twitter. A Ucrânia cara, foi 22? Não é possível, né? O debate dele com o Nicolas foi quando? Foi durante a pandemia? Foi 21? Ah, então foi antes, então. Negócio desse. Nando Moura tá com o MBL. Aí comecei a receber uma cacetada de MAV do MBL. E o lance do logo também. Vocês se lembram de um vídeo do Arthur Duval dele dizendo assim: a quem interessa você criticar o nosso logo? A quem interessa? Você ajuda o Brasil a criticar o logo? Pô, mas uma pessoa não pode criticar nem o logo de vocês e recebe já todo tipo de ataque da militância virulenta que eles tinham criado, esses grupos, após os áudios da Ucrânia. Aí, meu irmão, eu comecei a ver que eles criaram uma MAV petista. MAV, para quem não sabe, é militância de ambiente virtual. O rapaz é novo aqui, eu acredito que nem saiba todas essas coisas. E as MAVs petistas, depois, foram copiadas e exageradas pelos bolsonaristas no gabinete de ódio do Carluxo. Né? E aí vem o MBL e tenta mimetizar isso com esses grupos e com esses cupinchas em gabinetes. Então, assim, não foi só o logo, não foi só o Arthur Duval querer ser presidente da República, é um negócio absolutamente ridículo. E o Renan Santos só foi porque Arthur Duval caiu na infâmia dos áudios ucranianos, é caçado por causa disso. Ô, velho, vocês são gay, na moral. Vai tomar nos seus cu. E o outro, Beraldo, hoje é investigado pela Polícia Federal, pela Receita Federal, numa das maiores esquemas de lavagem de dinheiro, fraude e evasão de divisas. Sobrou quem? Sobrou pro cara que tem o carisma de um tamanduá morto no meio da estrada, que é o Renan Santos. Né? Então, aqui, e responder agressivamente a um dos seguidores afirmando que a sua trincheira é sozinho. E é mesmo, né? Sou eu aqui, o pessoal do meu canal, porque basta você ver que quando é para você cobrar político, né? O Danilo Gentili, que é um dos maiores patrocinadores do MBL em visualizações e tudo mais, quando é para você cobrar o brinquedinho dele, o partidinho político deles, meu irmão, aí você é menos que lixo. Aí você merece ser associado a, sei lá, pedofilia, traveco, caramba, 4 que eles inventarem. Mama dinheiro público, mamou dinheiro público porque foi na posse do Bolsonaro, etc. Né? Obsessão de conteúdo. Atualmente, Nando dedica parte significativa dos seus vídeos, mesmo daqueles sobre temas totalmente aleatórios, como Roblox ou notícias de falecimento, para atacar o MBL e seu novo partido Missão. É uma promessa. A minha palavra eu cumpro. Seja nos cursos que eu faço, nas experiências de educação, eu cumpro 100%. Eu não falei que para cada vídeo que eles fizessem, me difamando, comigo no título ou na capa, eu faria 3 vídeos citando eles? Então é pelo menos até a eleição, pelo menos até onde esses desgraçados não tiverem absolutamente nada de votos, não conseguirem eleger ninguém, é pau neles, cara. E tem doído tanto nesses merdas que eles pediram a censura de mais de 250 vídeos do meu canal. A censura de mais de 250 vídeos do canal. O juiz concedeu 40, eles perderam essa liminar de maneira vergonhosa na justiça enquanto cantavam vitórias.
E o palhaço do Danilo Gentili, com a sua lei Gentili, ficou quieto. Esse atentado contra a liberdade de expressão e um atentado contra um cidadão cobrando um grupo político que traiu absolutamente tudo o que prometeu. Então, eu tenho a lei Imunidade Cidadã, que diz que qualquer cidadão pode falar o que quiser sobre qualquer político sem sofrer represária, punição ou processo. Esse é meu projeto. E ainda vai zoar. Porque eu coloquei lá umas bolachas piraquê e uns salgadinhos, porque veio o meu irmão e alguns amigos trabalhar na defesa e nos processos que nós vamos mover contra eles. O Danilo Gentili, que palhaço, tá lá, uma coisa de pobre, bolacha piraquê e salgadinho. Cara. Eu, meu irmão e 3 amigos, tentando se defender do assédio judicial do seu partidinho de bosta, né? Que você move as cordinhas aí das marionetes por trás das cortinas e que tenta censurar um cidadão. E aí, pra fazer propaganda, você quer criar o que? A lei Gentili, né, seu palhaço arrombado? Patético. Vazamento de áudio, dezembro de 2025. Foram vazados diálogos de um grupo do WhatsApp chamado Os Últimos Cavaleiros. Foram vazados por quem? O iceberg dele ficou uns 40 minutos só nesse negócio de áudio e MBL. Ridículo. Sinto muito, ridículo. O cara foi pegar... O cara que foi ajudar ele foi aquele Indie Geek, que é puta do MBL, tá ligado? O cara só ficou muito enviesado. Ficou tipo assim... Não tô falando que o Nando é inocente, tá ligado? Mas ficou tipo... O Nando bate nos coitadinhos do MBL à toa. Foi isso que ficou parecendo, tá ligado? Nando Moura tinha, porra, que a treta do Leon e da Nilce, nem falou nada, do Ré Mi Fá, teve muito mais treta, a do Rafinha Bastos, do Mestre do Capitalismo, ele nem citou. Então, tipo assim, teve coisas muito maiores e mais longas do que essa treta do MBL tem 1 ano. Até então ele mamava o MBL. E essa treta do MBL ocupou quase metade do vídeo. Ou seja, ficou muito com cara de vídeo encomendado pelo MBL, tá ligado? Ou o Engie Geek foi lá e fez a cabecinha do cara do Thomas ali. Ficou do Olavo, de queimar os livros do Olavo, a relação dele com o Olavo, antes e depois, etc. Mano, tinha muita... A treta comigo mesmo. O cara fez um resumo porco, assim, tipo... Ainda contou tudo errado, não tinha nada a ver com o que ele falou. Então foi bem enviesado pra tipo assim, olha como é que o Nando é lixo e o MBL é os bonzinhos, coitadinho, político. Não gostei não. Não gostei. Por mim mesmo, né? Eu duvido que Arthur Duval tenha coragem de mostrar os áudios de algum grupo dele dentro do MBL. A putaria que rola lá é grande, inclusive com multa de 100 mil reais pra quem expor qualquer coisa de bastidores. Né? Que eu ia Nando e seus parceiros. Ele ficou abordando muito esses áudios vazados do Nando Moura. E, tipo, mano, tem porra nenhuma naqueles áudios. Tinha coisa muito melhor pra pegar. O Rafinha Bastos tirando sarro do Mestre do Capitalismo, muito mais engraçado, muito mais da hora. Parceiros próximos. Os áudios revelaram o planejamento de atividades moralmente questionáveis. Quais foram essas atividades moralmente questionáveis? Ir atrás de documentos públicos para expor aquilo que políticos canalhas estavam fazendo? Porque documentos públicos, como o próprio estatuto do partido Missão, né, e a sua certidão de inteiro teor, colocam na estrutura de poder toda a família do pessoal do MBL. Inclusive, no estatuto está que nós, cidadãos, vamos pagar pela propaganda doutrinária e vamos pagar até os lanchinhos deles. Né? Então, contra a inteligência, a coordenação de ataques e denúncias em massas em redes sociais contra apoiadores do MBL. Isso nunca aconteceu. Foi só o meu próprio canal aqui fazendo essas denúncias, levando todo tipo de esculhambação da parte deles, e pessoas que, de fato, querem cobrar políticos pela verdade, que detestam o MBL, que foram traídos por eles, tanto os bolsonaristas, quanto petistas, quanto psolistas, que vão lá e pegam os argumentos que eu uso aqui e descem o cacete neles. Mas não existe absolutamente coordenação nenhuma. E disso Danilo Gentili e André Guedes sabem. Eu mal mexo na bosta do Twitter. Né? Então, aqui, a coleta de dados, doxing, levantamento de dados pessoais e vínculos familiares de apoiadores civis do Partido Missão para intimidação por e-mail. Isso nunca aconteceu, intimidação por e-mail desses camaradas. O que aconteceu foram documentos públicos, onde esses caras que trabalhavam como coordenação de partidos, hoje estão abuletados em gabinetes públicos, mamando o nosso dinheiro. São dados públicos, onde está lá toda a família do Renan Santos e do Arthur Duval, sendo dirigente do Rio de Janeiro, sendo dirigente do Beraldo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, etc. Colocaram a família inteira para gerir ali o partido. Então não teve absolutamente nada disso contra dados pessoais, inclusive. Bastam ver que nos áudios que eu mesmo vazei, tinha uma investigação a respeito do irmão do Arthur Duval, que tinha supostas conexões com grupos neonazistas. Como isso não foi comprovado, nunca foi pro ar. Por exemplo, ele participava lá das manifestações junto com o Arthur. Né? Agora, outros membros, onde foi provado, e aí eles disseram, não, foi robô, isso aqui foi robô com o tio, não foi das contas. Aí foi publicizado, como no caso do Ben Pontes. Mas o caso do Ben Pontes foram meses de pesquisa.
mais meses de conferimento de cada uma das coisas. Para um bosta como o Miguel, que depois foi lá se aliar às ferinas, vazar antes e dar chance para o Vic Vanilla não só apagar os rastros, como escapar. Né? Então, daqui, ó, tática de denúncia. Nando é ouvido afirmando que a denúncia tem mais peso do que a absolvição. Não, isso nunca saiu da minha boca. Isso nunca saiu da minha boca. Acho que quem comentou isso foi o Carlos. E é simplesmente a verdade. Existe, por exemplo, a previsão legal e orçamentária para os caras gastarem quase 100 mil reais com 2 clipes patéticos feitos por celularzinho e ir para o bolso do irmão do Renan Santos. Só que o que a população pensa quando vê isso? Hein? O que a população pensa quando um canalha tem lá a previsão legal e orçamentária para o cara gastar 40 mil reais em caixa de papelão? Aí, tô falando que é um crime? Tô falando que o cara fez, e ele fez. E quem não é imbecil, entende exatamente aquilo que esses caras estão fazendo. Que é lucrando muito com o dinheiro de fundão que eles juraram que jamais pegariam. Lucrando muito com isso, inclusive gastando Renato Batista e Amanda Vetorados com a promoção das suas próprias redes pessoais, quase R$500 mil do nosso dinheiro. Tá lá no vídeo Missão Mamata, recomendo que assistam. Né? Gerenciamento de imagem e comentários. Suspeitas sobre a baixa quantidade de críticas de seu vídeo foram confirmadas quando Nando admitiu pagar uma equipe de funcionários. Não tem nada disso não, cara. Exclusivamente para moderar e excluir comentários Divulgação negativos. Frei mandou R$2. Canal Bem, não, Chefe bem, 117 petista conservador, Cortez sem Donati atrapalhando. O que é isso aí? Outro canal de corte? Tem um monte de canal de corte meu aí. Ô! Vocês que estão fazendo canal de corte aí, não esquece de colocar meus links embaixo não, seus safados. Vocês estão monetizando e ganhando uma nota aí. Pelo menos põe lá, ó, o Tiff aqui, ó, o canal, a live dele é aqui. É o site dele, o Twitter. Deixa minhas redes sociais lá, velho. Não, tem uns 3 canal grandes. Os caras devem estar ganhando uma notinha boa ali. O cara põe um QR Code do gigantesco dele, do Bitcoin dele, foda-se, né? Não, pode até colocar, mas pelo menos, ó, quem quiser acompanhar as lives aí, pá. Comentários reflita apenas apoio. A primeira coisa que você lê no meu Twitter é o seguinte: puta de político vai ser banido daqui. É o mesmo tratamento que o André Guedes dá quando bloqueia lá a Pantera Cor-de-Rosa. É o mesmo tratamento que eles dão quando os meus inscritos aqui vão lá cobrar a respeito da caixa de papelão, a respeito do filme patético deles. Então, você tem a total liberdade de chegar em um Facebook, em um Instagram de um político e cobrá-lo. E mesmo assim você é bloqueado. Agora, no meu canal, nas minhas redes particulares, putinha de MBL, capanga de gabinete, vai ter o direito de comentar aqui, pau no cu dessa galera. Simples assim. Contatos de poder. Nos áudios, Nando menciona ter contatos estratégicos, inclusive integrante de uma agência da ONU, um advogado eleitoral ligado ao gabinete político do Álvaro Dias, para auxiliá-lo juridicamente na obtenção de informações. Na época que eu tinha esse grupo, os últimos cavaleiros, eu tinha poucos contatos. Hoje eu tenho muito mais. Autoridades policiais, procuradores, investigadores, porque tudo que eu falo neste canal precisa ser absolutamente cristalino e comprovado por todas as pessoas. Inclusive foi o trabalho que eu fiz com o Dr. Kleiner que permitiu que o Vic Vanilla fosse citado e se ele não fugir vai pra cadeia. Então é necessário que você faça esse trabalho. A galera acha que o trabalho é o quê? Só gravar esses videozinhos aqui? Quando eu desligo essa câmera, aí que o trabalho realmente começa. Nós não podemos permitir o trabalho da fofoca. Todas essas bases fascínoras. Mas isso é, mas isso que ele tá falando não é em verdura, não. Inclusive, eu estou conversando, né, com uns caras lá. E pessoal, esse cara é um farsante e um clone meu que colocaram no meu lugar. Estou preso na sede da ABIN, por favor, me ajudem. Porque o que rola? Muitas coisas, às vezes a gente mostra as coisas aqui, mas tudo que eu mostro, tudo não, né? Mas boa parte das coisas eu preparo ao longo do dia, né? E, enfim. Chegue algum dia ao poder. Aí ele comenta aqui, tópico 7, controvérsias pessoais, negócios e táticas do canal. Esse tópico engloba a vida financeira do Nando, teorias sobre canais secundários e acusações recorrentes de seus detratores. Impérios de curso. O curso online são descritos como o trabalho mais lucrativo do Nando, o principal Mestres do Capitalismo, lançado em 2018, mas ele também criou a Masterclass e outros como a Saída para o Brasil Aeroporto. Estima-se que esses produtos tenham gerado faturamento de milhões de reais, sendo a principal fonte de renda. Que maravilha, né? Você vencer na vida ofertando educação de qualidade, com os melhores professores do Brasil, pagando todos os impostos, centavo por centavo,
e sabendo que cada tijolo que você construiu na sua vida foi de maneira honesta, legítima, fazendo com que as pessoas que compram qualquer uma dessas oportunidades de educação, sejam maestros, sejam mestres, seja do dinheiro à liberdade, seja a saída para o Brasil aeroporto, recebam muito mais do que aquilo que pagaram para ter. Um conhecimento verdadeiramente transformador de vidas. É os depoimentos que nós temos. Né? Então, vejam, enquanto a galera está lá metendo a mão em dinheiro de fundão eleitoral, como Danilo Gentili lucrando pra caralho com cassino, né? Bet, opção binária, todo tipo de maracutaia que aparece na internet, pirâmide financeira e o cacete, a acusação que os caras me fazem é que eu ganho dinheiro ofertando educação. E foi assim a minha vida toda, desde os 16 anos de idade, quando comecei a dar aula de música. Né? Então tá aqui outro. O caso travequeiro. Críticos utilizam 3 incidentes para tentar manchar a sua reputação. Uma interação brincalhona em 2011 com uma mulher trans. Né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. O Romário parece que foi visto saindo com uma transexual. Né? E os caras começaram a descer o cacete nessa mulher. Aê, Romário, você gosta do quê? De pioba dura, você gosta do traveco, pau duro, cacete A4. E na época, a discussão que se tinha era a respeito de banheiros. Banheiros. Se precisaria haver um terceiro banheiro para os gêneros fluidos. Travestis, transexuais e coisa do tipo. E aí eu digo, nesse post, e aí eles omitem completamente toda a discussão que se veio antes, pra mim parece mulher. Ou seja, se uma pessoa tem todas as características físicas de mulher, você vai pra qual banheiro? Hein? Você vai pra esse daqui, você vai pro outro, e aí os caras me acusam de dizer que pra mim parece mulher, e parecia mulher. Né? É o quê? Ué, então você tá concordando com os caras? Porque os caras falaram que você falou que parecia mulher, e agora você tá concordando com os caras que você fala que parece mulher mesmo, hein? Tiraram de contexto, né? É engraçado agora, né? Ele reclamando de contexto. Velho, é cinema demais pra mim isso aqui. Você tá na embalagem, né? Não, e o negócio dele do travesti lá foi o negócio do Romário lá, mano. Não teve nada a ver com essa porra aí. Que eu tenho preferências por travestis? Que eu tenho preferências por transexuais? Que eu tive casos com travestis? Que galera canalha. Inclusive isso é lei. Uma pessoa que tem um transtorno psicológico e faz a transição de sexo, ela nunca se entende, ela nunca se enxerga no espelho como homem, né? Por exemplo, que faz a transição para o sexo feminino. Ela não se enxerga quando olha no espelho como homem. E aí ela passa por toda essa cirurgia que é traumática. A foto que ele coloca. Certo? O mínimo que você A pergunta que não quer calar é, o que ele foi digitar para caçar essa foto aqui? O que ele digitou no Google, Lili? Conta pra nós. Que faz a transição de sexo, ela nunca se entende, ela nunca se enxerga no espelho como homem, né? Por exemplo, que faz a transição para o sexo feminino. Ela não se enxerga quando olha no espelho como homem. E aí ela passa por toda essa cirurgia que é traumática, certo? O mínimo que você pode ter com uma pessoa como essa é respeito, porra. Inclusive é lei. Chega lá e trata um transexual. É lei, Olha aí como é que o cara, né? O cara Mano, tá de brincadeira. Tá na lei. Eu vou ficar quieto, porque tá na lei. Pessoal, por exemplo, que passou por essa cirurgia e tudo mais, você é João, pô. Eu vou chamar você de João, caralho. Você não tinha o pinto, pô. Você não tinha o pinto, você vai pra cadeia, imbecil. Você vai pra cadeia. Ainda dentro de um ambiente religioso, uma pessoa que passa por isso, vai buscar uma igreja, vai buscar Cristo. Você chega já humilhando essa pessoa, Antes de você ter a sua ideologia, antes de você se definir como direita ou esquerda, o que prevalece antes é a dignidade humana, imbecil. É o respeito mínimo com outro ser humano. Dá pra entender? E aí depois, primeiro começou com os bolsonaristas, eles não tendo absolutamente nada pra encontrar o meu respeito, nada pra encontrar o meu respeito. Os caras vão lá, recortam isso e colocam como se fosse um travequeiro, né? Aí depois, o tal de Mário Fagundes, ele contrata uma travesti pra ir pra um podcast com ele, onde ela fala, eu tive relação com um músico da internet que se diz conservador, tá aqui e tal. E aí esse Mário Fagundes fica travequeiro, né? Eu vou atrás, pego um detetive particular pra ir atrás dele e atrás do travesti, e os dois são condenados na justiça. O travesti, né, foi mais homem do que o Mário Fagundes. Porque ele pagou a indenização, o Mário Fagundes fugiu, e depois o travesti processou o Mário Fagundes para que ele pagasse ele. Então assim, cara, sabe, quando você mostra os fatos a respeito de grupos políticos, e eles não têm como se desviar da verdade que você expôs a respeito deles, o que eles precisam fazer? Descredibilizar quem expôs os fatos. E aí você é travequeiro, ele é associado com pedofilia, ele produziu a banda do pedófilo, ele acobertou. É a Rua Nodal, é o Boné dos Confederados. Vamos lá, continua a listinha. Vamos lá, a listinha. O pedófilo, ele frauda plano de saúde, né? O pai dele mama mais do que o teto, é político também. É isso aí. Né? Canal Melicines Siqueira.
Existe uma forte teoria de que Nando operava um canal secundário secreto com o nome da antiga cadela. A evidência principal é que Nando indicou um vídeo desse canal em um debate antes mesmo do vídeo ser postado publicamente. Isso nunca aconteceu, porra. Eu nunca vi isso acontecendo. E aliás, eu nem sei que canal é esse. Meus únicos canais são Nando Moura Clássicos, acho que o canal Nando Moura RPG, né? E o Caio. O Caio era o que fazia o Desordem e Processo. Eu falei, cara, você pode pegar meus vídeos, cortar meus vídeos e fazer um canal a respeito disso. E aí ele fez um canal. Mas o nome não é Melicine Siqueira. Acho que é Cortes do Nando Moura ou algo assim, né? E aí ele parou, porque teve um outro serviço para fazer. O cara não tem mais tempo, tô trabalhando como químico aqui sem parar, então não dá pra fazer isso. As pessoas que são meus irmãos de batalha, aqui de verdade, fazem essas coisas por livre e espontânea vontade. Você viu lá o canal iLab, o canal Criando Lutas, o canal Cinema e Inteligência, por exemplo, o canal do Animatube, que fez vários vídeos ao meu respeito de animação. Essa galera ganha dinheiro, né? Não meu, mas da monetização que vem utilizando, sei lá, meu nome, uma treta que eu tô envolvido. E pronto, tudo é orgânico, é assim que a internet funciona. Então, um vagabundo como Danilo Gentili falando que eu pago militância ou qualquer coisa de prova na justiça, eu vou te dar a chance pra você provar na justiça, porra. Vou dar a chance pra você provar na justiça que eu pago alguém pra ir lá cobrar vocês pelas hipocrisias que vocês fazem. Capitão Hunter e hipocrisia. Em 2025, o MBL acusou a hipocrisia após descobrirem que um ex-integrante da sua carapuça, pra gente utilizar neste clipe, onde tinham diversos fãs cantando as coisas da banda, isso 2016, tá? É claro, cara, porra, não tem problema nenhum. Assim como o Arthur Duval também me entrevistou. Aí peguei lá a camisa do cara, gravei pra ajudar uma banda independente como a banda dele, né? Então Carapuça nunca foi a minha banda. Um ex-integrante dessa banda, conhecido como Capitão Hunter, foi preso por crimes envolvendo menores, lá em 2025. Né? Esse bosta desse Capitão Hunter, depois de ter infernizado a vida de todo mundo da banda. Este é um cara que eu nunca vi, que eu nunca troquei uma palavra com ele, que não existe uma única foto com esse cara. E mesmo assim o Danilo Gentili faz essa associação. O Danilo Gentili não entrevistou o Robinho, que é um estuprador condenado, né, no seu programa. Seria justo eu associar o Danilo Gentili ao estupro que o Robinho fez? Então esse cara eu nunca vi na minha vida, esse Capitão Hunter. E segundo o Danilo, que era o próprio baixista da banda, por isso eu falo, assista esses 2 vídeos aqui, o cara me Em caso de investigação policial, defenda o pau do cu do Lula. Tomar no cu. Voltou? detestava, me odiava. E quando eu produzi a banda Carapuça, foi quando esse cara já tinha saído da banda, e quem cantava o vocal da banda era o próprio Danilo, que assumiu o vocal da banda, pô. Vocês acham minimamente justo associar alguém à pedofilia por causa disso? De acobertar pedófilo? Porque se for assim, vejam que tem foto do Kim Kataguiri junto com o Paçoca. E o Paçoca, né, foi em prisão preventiva porque tinha um Xvideos particular com adolescentes. É ou não é verdade? Tá usando a tornozeleira até hoje. Passou a verruga da rolha dele para outra pessoa. Então eu chego aqui e começo todo o vídeo. O amigo de pedófilo Kim Kataguiri. O amigo de pedófilo Arthur Duval. É isso que esses caras fazem comigo. É nojento, é revoltante. Agora, a respeito daquilo que eu falo deles, quando você vê eles do lado do Vic Vanilla, curtindo as postagens do Vic Vanilla, chamando o Curtis e Arvin pra cá, junto com o Lucas Tartaglione, que é um cara que é declaradamente skinhead, sou eu que os está associando a essas figuras, ou foram eles mesmos que se associaram? Tem foto tem podcast do Ben Pontes com o Vic Vanilla. Eles chamaram o cara, custearam tudo pro Curtis e Arvin vir pro Brasil. Hein? Não tem uma foto minha com a porra do Capitão Hunter. Não tem um áudio meu com o Capitão Hunter. Não existe uma imagem minha ao lado de Capitão Hunter. E isso, o Danilo Gentili deveria conversar com o seu advogado. Isso não é nem difamação. Porque difamação é o seguinte, difamação é quando você pega um fato verdadeiro e você... Pode ser verdadeiro, pode ser falso, não interessa. Difamação é quando, por exemplo, tá lá o Danilo Gentili ao lado do Robinho. Né? Aí eu falo assim, olha só, o Danilo Gentili aqui, ó, é o cara que elogia estuprador. Se eu falo isso na internet, é uma difamação, porque uma coisa não tem a ver com a outra, não tem nexo causal, uma coisa com a outra. Ele entrevistou o Robinho. Mas é o cara que elogia estuprador? Ele elogiou o Robinho no programa dele. É verdade, mas é difamação. O que o Danilo faz não é nem difamação, é calúnia. Quando ele distorce, ele inventa para te associar à pedofilia e ainda te chama de imundo. Por quê? Porque eu estou falando a respeito do grupinho político que ele participa. Né? O comentarista conclui que, apesar de restar cada vez menos aliados, e é isso mesmo, cara. Às vezes eu penso assim, puxa vida, eu poderia não ter comprado essa briga com o bolsonarismo, teria muito mais tranquilidade de mente, né? Não sofreria todas essas difamações e muito dinheiro no bolso. Poderia não ter comprado essa briga com o MBL, né? Continuaria com esses amigos de fachada, André Guedes e Danilo Gentili, não passaria toda a difamação que passo, não passaria o assédio judicial que passo, etc. Mas de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Quem é que está recebendo aplausos hoje? São os grupos políticos. Quem é que recebe aplausos e loas hoje, pede inclusive para a criança ser benzida por ele? É Nicolas Ferreira. Que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? É isso. Então ele continua. O comentarista conclui que, apesar de estar com cada vez menos aliados, a eterna batalha de Nando Moura continua sendo uma das maiores fontes de entretenimento. Ele pulou, né? O Code Hack. Infelizmente a mundícia brasileira vê tudo como pulou eu. Entretenimento, né? E polêmica na história. As partes que tá 100% errado, ele pula, né? É. O tempo ele é lixo demais, mano. Vai tomar no cu. Ele pulou. As partes que tá tudo errado, ele pulou tudo. As partes que ele consegue
criaram uma narrativa contra, aí ele foi lá e criou, né? As partes que tá tudo errado, ele só ignorou e foda-se. A do Code Hack é pesado. Code Hack, ele não quer pedir desculpa, né? Não vai. Ele é isso aí. E estranho foi ele não ter percebido, né? Como enviesado foi esse iceberg. Acho que ele não comenta, né? Deixa eu ver. Deus me fará justiça. Não é aquilo que o Edmond Dantès crava, quem já leu o Conde de Monte Cristo, ele coloca na prisão? É isso. A prisão é isso aqui. A prisão é isso daqui, é essa terra aqui. Onde cada vez mais você vive, mais você perde. Quanto mais você vive, do Edu Falaschi. Escrevi isso quando tinha 17 anos de idade, para a letra da Wizard of Falaschi Tempest. não xingou ninguém, né? E agora eu tô entendendo aquilo que eu escrevi há tantos anos atrás. Quanto mais você vive, mais você perde. Ainda foi respeitoso, hein? Porque essa terra aqui só dá isso pra você. Pó. Meu tesouro não tá nessa terra. Meu tesouro foi aquele que me salvou. Menos um dia pra todos nós. Obrigado, menino Thomas, por ter feito esse documentário. Eu agradeço muito. Espero que se lembre quando eu me for. Menos um dia. Olha lá, é burro ainda. Sabe o que tá parecendo? Ele tá tão sem amigo que ele quer ver se atrai o menino Thomas pro lado dele. Caralho, o cara é burro, mano. Até eu, que nem gosta do Mané, entendi que o bagulho foi encomendado pelo MBL. Acho que ele não assistiu, né? Eu acho, sei lá. Ou se assistiu é burro pra caralho. É engraçado ele tentando ser profundo, né? Falando umas frasezinhas, ai meu Deus, blá 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 blá. Tanca pra mim. Tanca aí. O videogame até desligou, velho. O Nicolas fez um vídeo aqui. Diz que ele colocou o Alan Zog aqui no meio, vamos ver. Você piscou e esse cara aqui acaba de criar mais um imposto no nosso país. Exatamente isso. Agora eletrônicos vão ter aí 25% a mais de imposto de importação sobre praticamente 1000 itens. Que inclui smartphone, televisão, freezer, roteador, mouse, tudo. Você tava querendo aí fazer um PC gamer, se lascou. E isso que dá a acreditar no PT. Você lembra que durante as eleições, ó, se juntou ali, né, ao pessoal de game, Lula Play. E agora, amigo, toma imposto pra dentro. Esse dia tem placa de vídeo, processador, memória RAM, placa-mãe. O imposto era isso aqui, ó, de 0 a 2%. Agora vai ser isso aqui, ó. Esse daqui é um, ó, que tem uma influência aí no mundo gamer. E, ó, votei, fiz o L com gosto pra tirar aquele lixo humano. Ele está falando de quem? Desse cara aqui? Que reduziu 10% a tarifa de importação de produtos como celulares e computadores? Será que ele está falando deste daqui? Bolsonaro reduz o imposto de games pela... Você vê, não, é isso que eu falo, né? O Nicolas tá lá, fez mais um vídeo defendendo as atuações do Bolsonaro e ainda tem as putas, fica chorando lá. Mas enfim. A quarta vez? Ai, mas o Bolsonaro falava palavrão, então tome imposto aí na sua cara. Quer jogar um GTA 6? Se ferrou. Tá quase R$700. Aí, Nicolas, mas a culpa não é do PT, não. Não, a culpa deve ser da sua mãe. Porque deve ser sua mãe, né, que tá fazendo a arrecadação histórica de 325 bilhões em impostos. Ou seja, não é que tá aumentando o imposto porque a arrecadação tá baixa, não. É o contrário. É o governo que mais arrecada imposto e continua aumentando. Mas também, né, gente, quem vai pagar a diária do hotel da Janja de R$7.625 lá na Coreia do Sul? Tem que ser você, né? Acorde cedo. A Janja precisa gastar o seu dinheiro. Eu não duvido nada de daqui a pouquinho ela falar o mesmo sobre esse imposto aí do que ela falou na época da Choquei, você lembra? A taxação é para as empresas e não para o consumidor. Essa é foda. E a justificativa patética do governo é essa daqui, ó. De acordo com o governo, a medida é uma estratégia para proteger a indústria nacional. E agora eu te pergunto, que produção nacional? Quantos iPhones que o Brasil produz por acaso? Se o governo quisesse mesmo ajudar a indústria nacional, ele reduziria impostos, a burocracia, para que de fato as empresas aqui de dentro tivessem competitividade no nível do mercado internacional. Mas não. A real é que o governo só quer aumentar mesmo o imposto para poder gastar mais. E ele precisa inventar uma desculpa para poder ficar enganando as pessoas. Por que eu tô dizendo isso? Porque é a realidade. O Lula aumentou impostos 27 vezes em 3 anos. Isso porque um tempo atrás, quando tava rolando um monte de meme aí do Haddad, ele falou que não se preocupa porque o ministro ficaria conhecido por reduzir impostos. Eles entregam um país para você sem segurança, sem saneamento básico, sem saúde, sem educação, e ainda enxuta, né, um monte de impostos em cima do trabalhador, em quem quer talvez se divertir ou utilizar, né, aquele eletrônico para o trabalho, ter um celular, um smartphone, um freezer, mas não. Tudo isso para poder arrecadar mais 14 bilhões para o caixa aí do Lula. São exatos 10% do que o Lula gastou só no cartão corporativo. Então o que falta nesse país não é dinheiro. O que falta é vergonha na cara. O que falta é caráter para poder realmente alocar o dinheiro das pessoas no local certo e não no bolso
Cada vez mais esse sonzinho tem destruído o nosso país. Tá em casa. Filha da puta. É foda, né, bicho? Voa Bostil! E aí se você fala Bostil, você tá o errado ainda, né? E aí vai lá o povo. Aí chega em época de eleição, o Lula vai lá, eu vou meter a picanha, é a picanha. E o otário vai lá e vota no picanheiro. É complicado. O Lula, porém, ele fortalece ainda mais esse sistema. Ah, mas do outro lado tinha o Bolsonaro. E aí? É o que restou pra vocês. O que restou pra vocês é ficar falando que do outro lado era o Bolsonaro, portanto qualquer coisa valia a pena. Só que não era qualquer coisa especificamente, vocês falaram que era o Lula que valia a pena. Quando a gente tinha aquela camisa nem Lula nem Bolsonaro, ela não era só nem Bolsonaro, era nem Lula nem Bolsonaro. Ambos são terríveis. E eu vejo muito falar, não, mas não dá pra falar que o Lula é igual ao Bolsonaro. E eu já vi algumas pessoas nossas respondendo, não, o Lula e o Bolsonaro são males iguais. Não, eles são males diferentes, mas ambos são profundamente ruins. Profundamente ruins a ponto de ambos serem inaceitáveis, mas eles são diferentes. Comparo o Lula com você tomar uma trombada de um caminhão, tomar um atropelo de um caminhão, e o Bolsonaro, sei lá, você ser linchado por um bando de unos. Em ambos os casos, o senhor será despedaçado ou despedaçado. Salvei o mas Bostil. será de maneira diferente. Entenda como isso é bom. Agora vem Tiff, gostoso, e me arromba pra eu não aumentar mais imposto. Destruído, enfim, o que lhe aprouver, tá? Na prática, em ambos os casos, nós seríamos detonados. Nossa, em ambos os casos nós seríamos detonados, né? Agora toma aí mais imposto, né? Todo dia um novo imposto. Na época do Bolsonaro eu lembro, velho, todo dia era uma notícia de corte de imposto. Sério. Toda hora aparecia. Ah, cortamos imposto aqui, 2% aqui, 5% ali, 10% ali. E eu ainda xingava o Bolsonaro. Eu falava, porra, tem que abaixar mais, tá muito imposto. Aí agora é só novo imposto, só novo imposto. E os filha da puta do Lula aí, né? Complicado isso aí, né, cara? Filha da puta. E ainda vem com a cara de pau ainda. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Não consegue importar uma blusinha, mas... Tanca.